carnaval tá chegando e às vezes você tava afim de ir naquele bloquinho da Ivete Sangalo, do Calvin Harris, aí você viu que ficou pesado o clima, que não tá da hora, que tem gente demais, e você falou assim, mano, quer saber? Vou aproveitar o feriadão, eu vou ficar em casa, então a gente vai indicar pra você, ou você vai estar no avião, ou você vai estar viajando e você começou a chover, porque no carnaval sempre chove também, aí você fala assim, quer saber? Vou ficar em casa, a gente vai te indicar aqui filmes que tem ali carnaval, a gente roubou um pouco, porque a gente não vai indicar só filme, a gente não vai falar só sobre carnaval, mas a gente vai te indicar coisas aqui para você assistir que tem uma temática meio específica e para você assistir durante o feriado aí tem bastante coisa. Então, eu vou começar com um dos meus queridinhos, que é Dona Flor e Seus Dois Maridos, filme ali de 1976, dirigido pelo Bruno Barreto. Filme que pra mim é Brasil. Filme que é Brasil sendo Brasil. Eu acho legal demais. A gente tá nessa época que a gente tá falando sobre o Agente Secreto, que também tem carnaval, Também né? tem carnaval. Vale dizer que o Agente Secreto, se você Uma quiser ir no cena cinema ver maravilhosa um filme de ainda. É uma cena carnaval, boa. quer ir no cinema ver um filme de carnaval, é o Agente Secreto. Mas pra mim, Dona Flor e Seus Dois Maridos, ele também tem essa especificidade que é o seguinte. O filme começa com o fim do carnaval. O Vadinho, que é o personagem do Joseph Wilker, ele morre. Ele tem um ataque cardíaco e morre. O carnaval, jovem. E a Flor, que é casada com ele, vai passar a viver a vida dela sem o marido dela. E você vê que ela quer seguir. Só que ela sente falta de uma coisa muito específica sobre o Vadinho, que ora era bom marido e ora era péssimo marido. De pegar dinheiro dela, de ser viciado em jogo, de ser uma pessoa ruim com ela, mas ele era bom em outros aspectos. Ele era muito carinhoso, muito amoroso, muito bom de cama. E a Flor passa de falta dele e ela meio que invoca ele. E aí ele passa a atormentar a vida dela. Porque ele quer ficar com ela. Ele fala, pô, você me chamou lá do além e eu tô aqui pra ficar contigo. Então é isso. E a Flor quer seguir a vida dela, ela quer casar de novo, ela conhece o Teodoro, que é outro cara, e aí é a vida da Dona Flor e os seus dois maridos. E, cara, pra mim, é um filme muito gostoso, porque ele é um filme que ele tem tudo que a gente tem. A gente estava falando sobre filmes que misturam, né? Você pode ver aí a gente falando sobre Pugônia, mas a gente estava falando sobre filme que tem muita coisa. E, cara, aqui tem muita coisa. Aqui tem fé, aqui tem sincretismo, aqui tem vício. A Dona Flor é cozinheira, então fala sobre culinária. Tem hora que ela falando sobre receita mesmo. E ele fala sobre sexo. Ele é uma comédia que tem momentos muito dramáticos. Ele fala sobre a nossa sociedade que é muito puritana na visão que a gente tem de sociedade. Então, casamento, sexo, a gente tem essa visão super puritana das coisas, heteronormatividade, ainda mais que é um filme mais da década de 70, e ao mesmo tempo ele tem tudo que a gente quer também, que é a cachaça, que é a festa, que é o vício, que é o sexo, que é essas coisas, e é um filme que ele mistura isso tudo de um jeito tão bem amarrado, tão bonitinho, e ele é um filme que você não sabe o que você quer, assim como a Flor não sabe o que ela quer, então você não sabe se segue nessa vida, tipo, larga a mão desse cara que era péssimo e tóxico, ou e segue com esse cara que é legal com você, mas ele é meio chato, assim, meio sem graça, sabe? Tipo, Meio o baunilha. filme, ele, cara, esse filme, ele é muito Brasil. Ele é muito Brasil no sentido de ser, tipo, essa mistura nossa do que é legal e do que não é tão legal. E, obviamente, os personagens, especialmente o personagem do Vadinho, ele é um personagem muito complicado, porque ele, de fato, não é uma boa pessoa. Mas você começa a entender a Flor, porque você fica, porra, ainda bem que ele foi embora para ela poder seguir a vida dela. Mas você consegue entender um motivo específico pelo qual que ela gostaria de tê-lo de volta. É muito legal. Não à toa. Ele é um filme que ele tá entre os 100 maiores filmes brasileiros, segundo a Associação Brasileira de Cinema. Né? Ele é o 39º nessa lista, ele não tá mal colocado. E mais que isso, ele é um filme que até 2010, quando lançou Tropa de Elite, acho que 2, né? O Tropa de Elite 1 teve uma bilheteria prejudicada pela pirataria, né? Mas até lançar a Tropa de Elite 2, ele era o filme brasileiro mais assistido na história do cinema brasileiro, assim. Tipo, as pessoas iam, lotavam, faziam filas. Inclusive, o Bruno Barreto fala sobre isso no podcast da MUBI, porque é um filme que ele fez sucesso lá fora.
Ele fez sucesso fora do Brasil também, especialmente pela maluquice que ele é, mano. Ele é um filme de doido, assim. E ele é um filme sobre carnaval e sobre tudo mais que é o Brasil. Então, eu digo pra vocês assistirem. O filme tá disponível no Telecine, ele tá disponível na Mubi, ele tá disponível no Prime Video, tem podcast, tem adaptações mais recentes sobre Dona Flor e seus dois maridos, mas pra mim a adaptação, porque ele é baseado no livro do Jorge Amado, né? A adaptação mais legal é a de 1976, lá com a Sônia Braga e com o José Wilker. E depois houve um podcast para ouvir o Bruno Barreto falando sobre o filme também, como foi fazer, é bem divertido. Fala aí, Gui, qual é a sua dica de filme do carnaval que você deu uma roubadinha? Então, eu dei uma leve roubadinha, que o Lucas trouxe o tema, eu fiquei pensando, falei, pô, não tem filme de carnaval, sabe? Tipo, tem o Agente Secreto, que tem carnaval, tem... Uhum. Pensei em um outro que a gente descobriu que não era carnaval, e aí eu fiquei nessa, falei, pô, falar de Rio? Rio não, né? A animação todo mundo conhece. Não vou falar de Rio aqui, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Aí, e aí, pegando todo esse tema do Lucas aí, eu vou falar aqui de Olhos Bem Fechados, que é um clássico do Kubrick, Stanley Kubrick, de 99, que é um filme que eu, né, como cinéfilo aí, demorei pra ver. Eu acho que ele, em muitas listas aí, ele acaba entrando, né, tipo, filmes obrigatórios. O Kubrick é um desses diretores aí que faz parte, né, da desse checklist inicial, Desse assim, pra você se panteão, né? Esse panteão isso, americano pra aí. você se tornar um cinéfilo, ele é um desses diretores junto com o Scorsese, o Clint Eastwood, sabe? Tem uns diretores, Spielberg, que eu acho que mais, né? Tem uns E vou dizer diretores que americanos aí. ele é um passo pra frente até, talvez, né? Se você Ele for ver é. até de olhos bem É, fechados e mesmo. por ele ter morrido, né? Eu acho que ele acaba ainda mais nesse panteão, né? Você morrer dá um up aí na carreira, Não né? dá. Então, E dá, aí, assim. foi um filme que eu vi, eu falei, nossa, eu tinha que ter visto esse filme antes, assim. E ele se conecta muito com o carnaval. Com Dona Flor e seus dois maridos aí também, com tudo que tem de bom aí. Ele vai falar de um médico, né, o Bill, e sua esposa aí, que é uma curadora de arte e tal. E aí você é apresentado pro relacionamento desses dois, assim, que até então é um casal, uma família normal, né, são um casal jovem com uma criança, tem uma filha lá de uns 5, 6, 7 anos ali, e aí você vai entendendo, né, o relacionamento desses dois, até que Que você tá se meio depara frio, com... né? O Oi? relacionamento deles tá meio frio, né? Isso dá pra ver no começo, assim, que Então, eles um estão meio... pouco. Você sente que eles têm muita intimidade, assim, e, né, e se amam muito, mas é um relacionamento que já foi, né? A menina já tem lá seus 6 anos, então eles já estão junto ali, acho que quase 10 anos, alguma coisa assim. E você vai tentando entender esse relacionamento assim, até que em certo momento, né, ele na intimidade ali, ela conta que teve um verão aí que ela sonhou, teve alguns É desejos verdade, tem essa parada. com um personagem específico, assim. E o filme vai falar muito disso, assim, de desejos reprimidos, aqui não vai ser de relacionamentos heteronormativos. Eu acho que aqui ele vai. Eu acho que era até muito novo pra época, né? 99, eu acho que ele nem tenta chegar nisso. Mas se fosse hoje em dia, a não monogamia estaria muito em alta, assim, né? Cara, o Guilherme, ele tá querendo não entregar muito sobre o filme, mas eu acho que vale muito dizer que o filme ele vai descambando, ele vai indo pro caralho, assim. Tipo, você tá assistindo aí, tipo, ele é um filme meio esquisito, ele tem uma vibe meio de sonho, né? Ele parece um sonho esquisito. A fotografia, toda a direção, assim, ele. Todo momento eu achei que ia rolar, tipo, o personagem acordar assim, e é isso aí, acabou o filme. Eu falei, Cara, eu vou ficar muito tem decepcionado se isso acontecer em algum momento. uma parada sobre esse filme que é o seguinte, a Nicole Kidman e o Tom Tom Cruise, Cruise. eles eram casados nessa época, né? Ah, nessa época? Eles eram casados. E eles terminaram logo depois do filme, porque o Kubrick, ele era um desgraçado, né? A gente sabe que o Kubrick ele não é uma pessoa maneira de se estar por perto, né? No É. set. Tanto que a Mina E do ele, mano, Iluminado nunca mais fez nada na vida, né? ele pegou esses caras, levou eles pra Inglaterra
pra filmar e ele meio que atormentou a vida deles num nível bagunçado. Não que eles já não tivessem seus próprios problemas, mas o Kubrick ajudou, eu acho, potencializar essa Caraca, crise deles dois. tem essa E fofoca digo de Hollywood mais, aí. tem uma parada sobre esse filme que dá pra ver no filme que é muito esquisita, que é o seguinte: o filme é Nova York, só que é Nova York em Londres. Ele foi filmado lá na Inglaterra. Ah, eu não. Então você Pra vê mim que é era Nova Nova York, York, mas Nova York. É uma Nova York esquisita, entendeu? Porque, tipo, as calçadas não parecem as calçadas de Nova York, as ruas em si, mas é Nova York, porque eles falam que é. E tem as coisas de Nova York, só que é na Inglaterra, porque ele mandou fazer o set lá na Inglaterra. Por isso que ele O tem essa Kubrick era vibe desse. meio O Kubrick era sonho, desse cara, né? Ele era o cara esquisito, né? louco, maluco. Então, tipo, ele tem essa vibe de sonho até na rua, nas pessoas, os jeitos, é tudo meio esquisitão mesmo, né? Eu acho esse filme do caralho. E ele tem uma das melhores frases finais de todos os tempos, né? Eu acho que, não vou dizer aqui qual é, mas quando você estiver assistindo, pode se preparar, porque eu acho que a última fala do filme é de você olhar e falar assim, pô, não acredito. E ainda é muito engraçado porque é a última fala do Kubrick, né? É o último filme que ele lançou, né? Ele morreu, inclusive, pouco tempo antes do filme lançar, tipo, é, um mês antes, alguma coisa assim. Então, é a última fala aí do Kubrick que é boa demais, pelo menos pra mim. Eu adoro É, o jeito como esse filme sensacional. acaba. E eu gosto como o filme vai lidar com tudo isso, né? Eu acho que puxando aqui, fazendo a conexão com o carnaval, que é, além desses desejos reprimidos, assim, a forma como o Tom Cruise, depois que descobre isso, decide ir pros caralho, né? Uhum, Tipo, uhum. ele descobre só que a mulher desejou, ele fala, ah, então é isso aí. Então, valendo, sabe? Tipo, e aí ele fala, eu vou, tudo que me proporem, eu vou pros caralho. E Ele aí vai pra festa. então, ele vai pra festa e aí, tipo, abordam ele na rua, ele sai pra conversar, entra na casa de estranho. Você fala, cara, que isso, cara? Não, ele Que- busca ativamente o problema, né? É isso que ele faz ele durante o filme tá todo. literalmente, ativamente. E aí, depois que acontece tudo que acontece, eu acho que a forma como o filme vai lidar com as aparências, né? Porque aí acontece algo mega sinistro, Muitas coisas acontecem. e Sinistras aí depois acontecem. a forma como ele vai lidar com isso, né? De achar que tá sendo perseguido, de achar que tem uma mega conspiração, né? Tipo, todas essas coisas, e aí você vai falar, pô, cara, as coisas não são bem assim, sabe? E eu acho que também é muito uma crítica de como a nossa visão distorcida das coisas piora ainda mais tudo isso, sabe? Tipo, como o relacionamento dos dois vai ficar conturbado e como isso vai afetar. Eu acho que vai falar muito sobre, tipo, desejos E baseado reprimidos, em nada, né? vontades e Insegurança, né? Cara, intimidade. Eu acho que e muito essas regras impostas pela sociedade também, sabe? Tipo, pô, e uhum. se isso for aceito para os dois, qual que é o problema, sabe? Tipo, se a mulher tem desejo, o cara tem desejo, sabe? Tipo, pô, é isso. Mas 99, né? Era tudo feito. Quem tinha relacionamentos abertos, né? Ou não monogâmicos, era um negócio que não era aceito. Pô, até hoje é um assunto ainda muito polêmico, né? Então, é Tá isso. O disponível filme de onde pra galera 99 assistir? está disponível no Telecine. Eu acho que é um filme pra, assim, tu tá meio de ressaca, você já não tava afim de ir no bloco, começou a chover. Eu acho que esse filme você tem que assistir quando o dia tá meio fechado, assim. Aí você fala assim, mano, quer saber? Vou ver um filme de maluco aqui do caralho. Porque eu acho que vale dizer que ele é um filme de maluco. Então, não é necessariamente o filme mais, sabe? Mas ele é muito bom. Ele é divertido. Eu acho É que você fica o muito bom, tempo é. todo, mano, o que que tá acontecendo? Filme bom pra ver no dia que vai chover no bloco. É isso. E ele vai E se trazer você... questionamentos sobre a monogamia, hein? Que é um filme Exatamente. que acabaria no 10 minutos se existisse se fosse melhor Ele aceita a não parece... monogamia. Ele parece também um rolê esquisito de fim de bloco, tá? Parece Então também. tem essa vibe aí. Dependendo Ele é do um rolê momento do esquisito filme, de... ele é rolê Dependendo esquisito. de quem te chamou para ir num rolê depois do bloco, depende do horário, é o que pode acontecer nesse filme aí. Então, fica aí a reflexão. Agora, se você quiser ver uma coisa um pouco mais sobre carnaval mesmo, mas sobre o lado não tão maneiro do carnaval, tem que assistir a série documental
que lançou na Globoplay tem em 2023 e a galera, tipo, falou super bem. A Globoplay, inclusive, veio numa sequência de bons séries documentários sobre o Rio de Janeiro, né? É o Castor de Andrade, tem o do futebol também, e agora agora não, antes disso, vale o escrito A Guerra do Jogo do Bicho. Cara, não dá pra dissociar o carnaval no Rio de Janeiro, especificamente, do Jogo do Bicho. Lógico que dá, é uma festa, é bonito. O carnaval vai além do Jogo do Bicho, né? E vai além do desfile, né? Das escolas de samba e tudo mais. O carnaval é maior que escola de samba, por exemplo. Mas é muito louco assistir um documentário que vai contar essa história sobre esses bastidores e sobre o que todo mundo sabe, tipo, todo mundo sabe. O Jogo do Bicho é uma loucura, porque aqui em São Paulo também tem, mas é aquela loucura, tipo assim, é errado, sabe o que é legal? Vai ter uma banca, e tu pode ir lá na banca e comprar, entendeu? Então, tipo, qual é essa lógica muito brasileira de que é errado a plenas vistas, todo mundo sabe que tá errado e que tá acontecendo, mas você não sabe muito bem como que é errado e por que é tão errado? Cara, é muito legal assistir esse documentário que ele vai falar sobre, basicamente, até uma coisa tão nossa, tão, não quero dizer brasileira, mas do povo, né? Para as pessoas. Pode ser corruptível e pode ter o seu lado muito ruim mesmo, o seu lado pesado sobre. Então, se você é uma pessoa que gosta de ver Brasil dos anos 80, 90, você gosta de ver histórias de true crime, né? Porque não deixa de ser. Eu acho que o Sim. nosso true crime mais legal não é sobre um crime específico, mas sobre esses crimes sociais, né? Eu acho que é muito válido dizer. E mano, é uma guerra mesmo de famílias que controlam todo o jogo do bicho no Rio de Janeiro e como isso se relaciona muito intimamente com o carnaval, as escolas de samba, os desfiles especificamente. São episódios de 1 hora, é num formato documental muito bem falado, muito bem feito, e tá disponível no Globoplay. Então, assim, se você quer ir vendo uma coisa ou entre os blocos, assiste um episódiozinho ali, Entre que os você vai blocos, estar... tipo, se tranca no banheiro químico e dá play no episódio? Já pensou? Se você tiver nessa disposição, mas eu duvido você conseguir ficar 1 hora dentro do banheiro químico. Mas eu digo, você voltou pra sua casa, amanhã tem mais Ah, carnaval, tá. é uma parada pra você ver durante o feriado inteiro, entendeu? Você não sabe muito o que fazer quando você volta pra casa, mantenha a vibe do carnaval. Você olhar e falar assim, ê, Brasilzão, hein? Pô, que maluquice, né, que tá acontecendo aqui. Eu não. Falaram muito da série, assim. É um negócio que eu não vi ainda, eu preciso ver, mas eu fico com esse negócio do true crime. Às vezes eu vejo uma coisa ou outra e eu falo, nossa, o mundo é muito ruim, né? Eu prefiro ir pra ficção. É, tem essa Eu parada prefiro ir do pra mundo ser ficção, esquisito. ver outras coisas do que saber que isso aqui é real, sabe? Tipo. Tem a parada do mundo ser esquisito mesmo. Mas é isso. Essas são as nossas dicas pra você ver durante o feriado. Então tem série, tem filme longo, tem filme brasileiro velho. Tem pra todos os gostos. E você pode deixa dica também aí pra galera. Tipo, esses malucos aí não sabem de nada, mas tem esse filme aqui, tipo, sei lá, quer falar de Opaió? Fala aí de Opaió, indica outros Eu filmes. mesmo. Estou me Falta guardando pra quando o repertório filme de carnaval carnaval, hein? chegar. Estou me guardando para quando o carnaval chegar, tem um monte de coisa. Então, deixe seus documentários, seus filmes, suas festas, diz pra gente em qual bloquinho você vai. E curte a gente, segue a gente aí, porque a gente tá sempre dando dica de filme, certo? É isso. Então, Coisa boa demais. Bota uns filmes aí que eu preciso ver filme de carnaval.